via arterial, que vai ser essa aqui, ela vai estar conectada no paciente lá, então o sangue vai entrar por esse lado aqui, e ele vai passar, depois que ele passa por fio, tem uma solução que passa por fora da câmara, que vai ser a solução de troca. Então o sangue vai vir do ramo arterial, ele vai vir, vai passar aqui, ele é filtrado aqui no capilar que a gente chama, que é o dialisador, e depois ele já vai sair, já vai devolvendo em outra via do paciente, no braço dele lá, na via mais distal da anastomose, que é a via venosa. Então ele vai devolver o sangue já filtrado. Então esse processo vai acontecer durante 4 horas a cada sessão que o paciente faz. Normalmente ele faz cerca de 3 vezes por semana, 4 horas por sessão. Então ele vai estar vindo todas, por exemplo, terça, quinta e sábado é uma turma e segunda, quarta e sexta outra turma. Então 3 vezes por semana ele vai estar vindo fazer o dialisar. Tem a prescrição de cada paciente, então os técnicos vão estar programando na máquina o peso que o paciente tem que perder, principalmente, o tempo de diálise que ele vai fazer e prescrição de solução, de sódio, então isso aí varia de cada paciente. Então cada paciente tem a prescrição dele, geralmente é mensal, ou à medida da necessidade, o médico que está mudando essa prescrição dele. Eu gostaria de agradecer aos dois pela presença e gostaria, doutor Geraldo, que o senhor nos falasse quando a hemodiálise é necessária. A hemodiálise é um tratamento... O senhor fica à vontade, se quiser comentar alguma coisa sobre o que nós acabamos de assistir ali, fica à vontade. Sim, ali foi bem explicado, né, o procedimento. Na verdade, a hemodiálise é um dos tratamentos que existem para a doença renal, que a gente chama de terminal, né, quando há falência da função renal. Existe um tipo de tratamento que chama diálise peritoneal, né, que ela é feita pelo próprio paciente ou por algum familiar. Isso é feito em casa, né, e faz também o papel que a hemodiálise, que todo mundo está mais acostumado a ouvir, também faz, que é de limpar o sangue, né, e tudo isso que vocês ouviram, né, na reportagem anterior. Na verdade, quando o paciente ele é acompanhado, isso gradativamente, a função renal vai sendo vista, e quando ocorre essa redução, em algumas doenças, né, como diabetes mellitus, né, que é muito prevalente hoje, nesse grau de função de 15%, mais ou menos, do diabetes, quando o diabetes chega com o rim funcionando 15%, já é necessário o tratamento de substituição renal. Aí pode ser a hemodiálise ou pode ser diálise peritoneal, que é também um tratamento. No caso das outras doenças, como hipertensão, glomerulopatias, né, doenças policísticas, né, que são doenças familiares, elas também ocorrem depois quando o paciente perde 10%, abaixo de 10%. É claro que isso também é avaliado, né, em cada caso. Às vezes, numa questão mais aguda, uma intoxicação, é necessário que o paciente seja feito essa diálise antecipada, né? Mas, de modo geral, 15% de funcionamento no diabético e 10% nas outras doenças. Então, ótimo. Doutor Geraldo, eu queria saber, em primeiro lugar, como se chega a uma necessidade da diálise, né? Há toda uma evolução do quadro de doença, uma doença que é silenciosa. Como a gente pode se preparar para ela, nesse sentido? É uma pergunta importante, porque a população, né, como todos nós, né, acompanhamos aí, envelhece, né? O nosso estilo de vida mudou muito, né, nas últimas décadas, né? A qualidade de vida cada vez, né, reduz, né, por causa do trabalho, por causa do estresse, né? E então isso chamada vida moderna, né? Pois é, e isso tudo faz com que as pessoas apresentem as chamadas doenças crônicas, né? Como eu já citei, principalmente a hipertensão e diabetes, né? Então isso, se a gente, né, olhar até dentro da nossa casa, né, da nossa família, você vê o tanto de pessoas hipertensas, até mais jovens ficando hipertensos, né? A obesidade, né, acaba também fazendo com que isso tudo aconteça, né? Tanto a pressão alta quanto o diabetes aumenta a incidência. E isso tudo, né, essas doenças durante algum tempo, né, de acometimento, como você mesmo disse, né, silenciosa, né, a hipertensão, ela poucas vezes dá algum sinal, né, uma dor de cabeça, né, uma náusea, dor na nuca, né, mas isso não é o comum, né? A maioria das hipertensões são silenciosas, né? E o diabetes também, né? Muitas vezes a gente vê o paciente fazendo o diagnóstico de diabetes e já tem diabetes há alguns anos, né? Então essas doenças, no mundo inteiro, né, estão aumentando a prevalência, né? Já é sabido isso.
nos países que a gente chama de desenvolvidos, né, eles já têm esse padrão de doença como diabetes sendo a principal causa. No Brasil, né, como nos outros países em desenvolvimento, a gente ainda tem uma pequena diferença, a hipertensão está um pouco na frente, junto com a glomerulonefrite, as glomerulopatias, e aí o diabetes também encostando nisso. Infelizmente, né, isso só retrata a nossa situação realmente de saúde, né, de condições, às vezes de interiores, né, da própria, às vezes, regiões metropolitanas, do acesso ao diagnóstico mais precoce, né, e até a própria educação, né, da população. Né. Mas aí quando é que chega a pessoa tem que fazer mesmo a hemodiálise? Porque Então, às vezes você pode conviver com um problema renal crônico, mas é mais ou menos isso que você queria saber, né? Na verdade, esses sintomas, como você mesmo disse, a doença é silenciosa. Então, ou a pessoa vai perdendo a função do rim gradativamente, né? Então, durante os anos, 60%, 50%, 40%, e até quando chega próximo dos 10%, dos 15% que a gente conversou, a doença é praticamente assintomática. Pode vir um ou outro sintoma, como a gente comentou, né? Dor de cabeça, e também relacionado ao descontrole de pressão, né? Porque aí... O senhor está falando das doenças, mas e que hábitos a gente pode mudar para evitar isso? Então, assim, chegando no final daquela outra pergunta, os sintomas principais da falência renal, os que começam, são do trato gastrointestinal. Então, a pessoa, naquele finalzinho lá, quando chega no 10%, 15%, começa a ter enjoo, soluços, falta de apetite para certo tipo de comida, né? Então, às vezes começa a não querer mais comer muita carne, começa a ficar enjoado. Então, isso são sintomas gerais, mas que podem, né, o médico, né, na hora que está consultando, na hora que ele ouve essa queixa, pensar também numa doença renal, sabe? É muito genérico, né? Mas para quem já tem o histórico da hipertensão, do diabetes, né, às vezes tem um edemazinho na perna, um inchaço, né? Às vezes reclama que o xixi está com dificuldade, um xixi muito escuro, muita espuma, né? Quando faz xixi, aparece às vezes uma urina muito espumosa. A gente tem que ficar atento a tudo isso. Essas alterações são alterações que podem, né, levar a um diagnóstico de doença renal. E que hábitos a gente teria que mudar? Por exemplo, ingerir menos sal? Sim, a gente vai sempre bater na mesma tecla, né, da hipertensão e do diabetes, que são as principais causas, né, do acometimento dos rins. Então, ou seja, pensando nessa questão, né, das principais doenças que causam a doença renal, é exatamente o tratamento dessas duas doenças, né? Então, a pessoa que tem hipertensão, muitas das vezes tomam medicamento, né, e acham que estão tratadas, né? E simplesmente tomar medicamento não significa que a pressão está boa. Então, tem que ter um acompanhamento médico, né? Aferir a pressão sempre que possível, né? Sempre tiver uma oportunidade no posto, na hora de pegar o comprimido, os remédios, pedir para enfermeiro, médico, né? Ver a pressão numa farmácia, né? Então isso daí, para quem já é hipertenso, é uma coisa interessante, porque se ela toma o remédio e a pressão não está bem controlada, que é 12/8, né? Não existe essa ideia que o pessoal tem de, minha pressão boa é 16, é 15, né? Que a gente ouve muito também, né? E não é a verdade. A pressão boa é 12/8, né? Tem que ser atingida, né? E o diabetes é a mesma coisa. Então, os índices de glicose, de glicemia, tem que ser averiguados, sempre olhados, né? Nos exames. Simplesmente tomar insulina ou tomar remédio também não significa que a glicose está bem controlada, significa que você toma o remédio. Então, nessas duas populações de hipertensos e diabetes, principalmente cuidar dessas duas doenças. Das outras doenças, né, infecções urinárias, né, quem tem muito cálculo, né, a pedra nos rins, né, cólicas renais, né, quem tem histórico na família de doença renal, o histórico familiar é um fator de risco. Né? Então essas pessoas devem passar por exames, né, periódicos no trabalho, né, ou então, né, quando vai entrar na academia, ou quando tem a oportunidade de fazer um check-up, lembrar sempre dos rins, né, solicitar os exames, para que quando a doença está ainda assintomática, seja diagnosticada. Né? E para a pessoa se preparar então para isso, como são sinais muito leves, qual a importância de uma equipe multidisciplinar para poder